Bom, eu queria acompanhar integralmente as palavras do Dr. Garcia Pereira e gostaria de chamar a atenção por uma necessidade, é que quando acabar a mediatização, não acaba o apoio à Madeira. Foi isso que aconteceu no sismo dos Açores e era bom que isso não acontecesse. Uma outra questão que queria colocar é que aquilo que está a acontecer na Madeira podia ter acontecido em qualquer outro ponto do país. É evidente que na Madeira há características específicas. Já há mesmo um programa de biosfera que referiu e preveniu para o que estava a acontecer no programa da RTP2 em abril de 2008 e não se foram tomadas medidas. De qualquer forma, eu creio que podia acontecer em qualquer outro ponto do país e que é necessário que se desenvolvam para o país inteiro e para a Madeira também, mecanismos de planeamento, seja ao nível dos planos diretores municipais, dos planos regionais de ordenamento do território, dos planos nacionais, que permitam fazer duas ou três coisas. Uma é prevenir, outra é corrigir o que é corrigível, atenuar o que não é corrigível e fazer bem a partir deste momento atual. Isto no que respeita à prevenção e ao planeamento e ao ordenamento urbano e ocupação do território. Por outro lado, uma outra matéria que eu creio que é essencial é intervir no terreno do alerta, da emergência e do socorro. Há mecanismos de alerta que podem permitir antecipar aqueles acontecimentos que não foram utilizados e não existem. O radar meteorológico não existe na Madeira e devia existir na Madeira. E, por outro lado, também os mecanismos de planos de risco, planos de emergência, que não resolvendo os problemas em situações como aquela, não impedem aquela situação, mas permitem, por um lado, atenuar se houver a prevenção adequada e permitem intervir de uma forma eficiente no socorro, mantendo as vias de comunicação abertas, mantendo os sistemas de informação e comunicação, tendo as estruturas e, enfim, as instituições a funcionar, particularmente os bombeiros, com meios e recursos, etc. Portanto, eu estou de acordo que esta catástrofe devia servir para medidas deste tipo serem implementadas no país inteiro. Estamos a falar aqui de um sentimento de unidade nacional, falaram ambos. A questão nacional está também presente no tema que o Carlos Cavassal quer trazer para a reflexão esta noite, que tem a ver com a OPA falhada de uma empresa brasileira sobre a Simpor, mas que, na sequência dessa OPA, as movimentações acionistas fizeram com que a maioria do capital já não seja pertencente a empresas portuguesas, é isso? Exatamente. Em menos de 15 dias, uma empresa portuguesa passou a ser estrangeira, uma empresa que é só uma das mais rentáveis. Para mim é mau. Vou explicar porquê. É uma das mais rentáveis empresas internacionais na área do sector. A Camargo Correia e a Votorantim, que são empresas brasileiras, compraram 52,8% do capital, ou dominam 58% do capital da Simpor. E com este movimento inviabilizaram a OPA. Neste momento no Brasil, por causa das questões de concorrência, o Ministério da Justiça colocou o problema às entidades da concorrência no sentido de, por um lado, impedirem que saiam capitais para viabilizar esta ação e, por outro lado, impedir que estas empresas intervenham nas unidades da Simpor no Brasil. Portanto, são muitos milhões aqui envolvidos, com negociatas pelo meio, algumas delas que já vêm desde o Manel Fino e da Caixa de Depósitos há uns tempos atrás. De qualquer maneira, eu queria chamar a atenção para dois ou três aspectos. O primeiro, a Simpor começou a ser privatizada em 1994 com Cavaco Silva, acabou em 2001 com o primeiro-ministro, na altura, Guterres. O que é que aconteceu a esta empresa e as outras foram privatizadas? Primeiro o capital privado nacional entrou, a ideia era fazer grandes grupos económicos poderosos para competir com o estrangeiro, o capital estrangeiro começou a entrar nesses grupos económicos, começou a dominar, a riqueza começou a sair e no caso da Simpor vai ao ponto de dominar completamente a empresa. Isto é o caminho que todas as empresas privatizadas, as empresas estratégicas que faziam parte, enfim, de um centro estratégico de decisão da economia portuguesa, vão seguir se não forem tomadas medidas. Estou a falar da Galp, estou a falar da EDP e da riqueza nacional que sai pela via dos dividendos que o capital estrangeiro vai recolhendo. Estou preocupado pelo facto de, no Orçamento de Estado, está previsto 900 milhões de euros de receita em privatizações, e sem dizer que empresas vão ser privatizadas e que participações do Estado vão ser alienadas. Tem, há aeroportos no quadro do aeroporto, do negócio do aeroporto, a REN, que está em cima da mesa, são crimes contra o país privatizar essas empresas, do meu ponto de vista, e também a TAP, que agora apareceu. Isto é uma política do PS e do PST ao longo destes anos todos, que empobrece o país, torna o país mais dependente, maneteia o país, isto é, não estamos a vender os anéis, estamos a vender os anéis, os dedos. Não é? O país fica maniatado em áreas estratégicas fundamentais, fica mais pobre e perdem os portugueses. Há muitos países que vivem com essas empresas privadas. Exatamente. Agora, o problema que se coloca é que estas empresas tinham um papel central na economia portuguesa e neste momento estão na mão de terceiros. Eu percebo o que diz, mas a questão que se coloca é o seguinte: nós não devemos dar por natural que acontece todos os dias e este tipo de política está no centro da crise que nós hoje vivemos. Portanto, é uma política que tem que ser, do meu ponto de vista, corrigida.
O problema não é as empresas privadas serem menos ou mais produtivas. A riqueza para onde é que vai? Vai para a mão dos capitalistas portugueses, naturalmente, do capital nacional e internacional, e não fica no país. Esse é que é o grande problema. E cada vez vai menos para fora, vai mais para fora, através dos dividendos do capital privado internacional nas nossas empresas. A vossa aqui tem a ver com um estudo divulgado esta semana pela DECO sobre a oferta e a qualidade das creches e dos jardins infantis. De qualquer modo, eu queria abordar um dos temas, que é o facto de 1/3 das crianças estarem mais de 9 horas nas creches e jardins de infância. Pode ficar a ideia que os pais portugueses são maus, não querem as crianças, não vão buscá-las, deixam ficá-las lá abandonadas. E eu queria abordar esse assunto dizendo o seguinte: os pais não vão buscar porque não têm condições de ir buscar os filhos mais cedo. Nós temos uma total desregulamentação dos horários. Ninguém sabe quando é que se consegue sair do trabalho. Nós temos uma precarização imensa. 1.200.000 trabalhadores são precários, logo ficam submetidos aos ditames do local de trabalho. Nós temos salários baixíssimos, há pais que têm de trabalhar em pescates, em pequenos ganchos, para ganhar mais uns trocos, etc. Não vão para casa. Temos trabalho ao fim de semana, 2,5 milhões de portugueses trabalham ao sábado, é quase metade da força de trabalho em Portugal, da população ativa, e 1.200.000 trabalham ao domingo. Portanto, não é possível estar com os filhos. Além de mais, juntamos aqui a ida para o trabalho para casa, etc., e vemos o tempo que se perde. Portanto, isto é uma situação que é interessante verificar, por exemplo, que os setores mais conservadores da sociedade portuguesa, quer os setores conservadores do ponto de vista sociológico, do ponto de vista político, enchem de palavras, boas palavras, a família, defendem a família, etc., mas todos os dias tomam decisões contra os direitos dos trabalhadores e contra as condições de trabalho, logo impedindo que os pais venham para casa ter com os seus filhos. Consequências disso. Há consequências sociais que são relativamente evidentes, prejuízos para o crescimento das crianças e para o seu desenvolvimento, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista do caráter, do ponto de vista do seu desenvolvimento global, do ponto de vista dos valores, independentemente do esforço tremendo e positivo que fazem os profissionais das creches de infância, aos quais nós devemos um agradecimento do tamanho do mundo, na medida em que guardam, protegem, educam e ajudam os nossos filhos tantas horas por dia, a maior parte do tempo da vida deles durante estas idades mais jovens.